um dia que uma marca grande tentou contratar os meus serviços, mas foi um pouco espertinha. Bom, pessoal, já passei creme aqui no meu cabelo, né? Penteei porque eu precisava dar algumas informações importantes para vocês, eu não estava conseguindo me concentrar. Então, bora lá. Primeira coisa, essa empresa, ela é uma empresa grande, com uma estrutura grande, já tem tempo de mercado, principalmente no mercado digital. Tem uma equipe de marketing, principalmente as que trabalham na rede social, bem desenvolvida. Então, subentende-se que elas já conhecem o mercado, principalmente o das influencers, que foi a opção de divulgação que elas escolheram para essa campanha em si. Bom, qual foi a problemática? Tendo em mente que essa empresa é uma empresa bem estruturada, a forma com que eles agiram com as micro-influenciadoras foi um pouco contraditória para o conhecimento que eles apresentam nas redes sociais deles. Outra coisa importante, a tecnologia que eles buscam oferecer é direcionada às cidades pequenas, como interior, baixada e etc. E aí é que eu acho que está a esperteza, porque da forma com que eles agiram, parecia que eles achavam que por você ser uma micro-influenciadora, você não tem conhecimento do valor que o seu trabalho tem. É pesada essa frase, né? Mas foi exatamente assim que eu entendi quando eles agiram assim. Bora para a história para vocês entenderem melhor. Vamos começar. A estratégia que essa empresa usou foi a de divulgar a campanha e, na maioria das vezes, as suas campanhas também aqui na minha cidade, com as influenciadoras locais. Ah, Mila, mas por que eles fizeram isso? Pessoal, existem dois tipos de influenciadoras, as macros e as micros. As macros são aquelas influenciadoras já estouradas, já grandes, já conhecidas no mercado e pelas marcas. E as micros são as menores influenciadoras, geralmente as que estão começando ou as que ainda não têm tanto reconhecimento assim de marcas grandes, como por exemplo essas famosinhas aí que a gente já sabe, eu não vou falar nomes aqui porque eu não quero me comprometer. Exemplo de micro-influenciadoras: 5, 10, 20, 30 mil seguidores, por aí. Geralmente aquelas que têm menos de 1 milhão ou menos de 100 mil e pouco, entenderam? Bom, qual é a diferença e principalmente o diferencial para você usar uma micro-influenciadora na sua campanha? No caso, eles escolheram as locais que já trabalham com os comércios daqui, né, com os comerciantes, os empreendedores. Então, o público da cidade já sabe que ali eles vão encontrar informações de novos comércios, de novos empreendimentos, de coisas que estão rolando na cidade. Então, a gente já tem um direcionamento pro público certo. Outra coisa, geralmente as micro-influenciadoras, elas têm um engajamento altíssimo, porque você consegue alcançar aquele público que está ali. Você geralmente tem um perfil nichado também, então as pessoas têm interesse no que você está falando, no que você está postando. Então, para esse tipo de campanha, principalmente como eu já faço divulgação desse tipo de tecnologia aqui na minha cidade, foi ótimo. Então, eu vou falar para vocês, eles queriam fazer uma divulgação conosco que seria feita via recebidos e eram recebidos no valor menor do que R$ 50, tá? Um pouquinho menor. E esse valor não cobriria quase nada dos produtos que eram oferecidos no projeto. Então, assim, já não era um recebido vantajoso e que a gente não poderia ter uma grande liberdade para escolher o que seria. Até aí, ok, né? Porém, qual foi a problemática? Eles queriam fazer uma divulgação que durava mais ou menos 2 semanas, com dias específicos que eles enquadraram, não fomos nós, e geralmente tem que haver um acordo para saber quando que dá, né? Qual é a agenda da influenciadora também. Vai que eu tenho que fazer outra divulgação naquele dia. Outra coisa, não haveria fechamento de contrato, tinha especificações do que você poderia ou não usar, e esses recebidos iriam além dos stories.
Então, assim, todas essas características se enquadravam num public post. Quando a marca quer algo personalizado desse jeito, eles pagam o valor da influenciadora. Agora se liga que vem mais coisa por aí. Geralmente acontece de nós fecharmos um contrato com a marca e a marca perguntar sobre nós. Nós já sabíamos quando seria a campanha, então até aí ok. Mas assim, eram dias específicos deles. A única coisa que nós tínhamos liberdade para escolher era o horário que tinha a ver com o nosso engajamento. Então assim, eles tinham um conhecimento mínimo de como nós trabalhávamos. O que aconteceu quando eu entrei em contato com a marca para falar que todas aquelas características se enquadravam no public post? Tendo em vista que a abordagem deles foi essa, eu já imaginava que eles iriam falar logo que tinham um contrato ou alguma coisa assim, né? Porque eles falaram que teriam um problema ao fechar. Eu falei, então tá bom, tem um contrato e tudo mais. Na época eu já era maior de idade. Então por mim tá tranquilo. Eles oferecendo primeiramente o pagamento em permuta para aquele tanto de especificações, me viraram e falaram que só poderiam pagar o meu valor em específico caso eu apresentasse um comprovante de microempreendedora, o MEI. Ou seja, a conveniência está aí. Primeiro, eles acharam que microinfluenciadora de cidade pequena era burra e eles iriam pagar com um valor menor do que R$50 em produtos, ou seja, não fariam o politicamente correto, e depois me vieram com o politicamente correto, falando que eu deveria provar que eu era microempreendedora. Aí eu fiquei realmente indignada, fui falar com as outras influenciadoras da minha cidade, algumas não aceitaram. Quem tinha MEI conseguiu ser bem paga, porque eles realmente pagavam o valor que nós cobrávamos, mas quem não participou ou participou daquele modo deles. Ah, e detalhe, no MEI, lá no site do MEI, não existe, até quando eu olhei, né, no meio do ano, não existia a categoria influenciadora. Uma pessoa próxima a mim só tinha o MEI por outra categoria que ela colocou e por outros planos pessoais, porque isso não é obrigatório para você fechar uma publi. Apesar do MEI dar benefícios como auxílio, licença maternidade, né, que eles vão te pagar igual a empresa paga, a aposentadoria, o MEI também é prejudicial para um seguinte fator: se você trabalha de CLT e é influenciadora nas horas vagas e, por exemplo, é demitida e tem o seguro-desemprego, o MEI prova que você tem outra forma de renda, então geralmente você não recebe. Porque você tem como se manter quando estiver desamparado com a sua outra renda. Olha só a problemática. Então eu achei um pouco conveniente eles primeiro achar que poderiam nos pagar com esse valor baixíssimo em produtos e depois virem com o politicamente correto. Vê se vocês concordam comigo. Deixem aí nos comentários, porque é pro meu TCC. E o que resolveu? O que deu nisso? Eu falei que não tinha o MEI, que não faria desse jeito, apesar deles não prestarem atenção, que eu não tinha obrigação nem de cumprir as especificações que eles me mandaram, porque era um recebido, mas eu fiz porque também ia ser sacanagem, é uma ideia legal, porém eles foram espertinhos, né? A ideia do produto deles em si. Fiz a divulgação dos brindes que vieram no dia dos brindes e avisei da campanha. E no dia da campanha só fiz essas duas divulgações, tá? Não fiz mais nada nos stories. No dia da campanha em si, que começou a campanha, eu fui lá, fiz o meu recebido dos produtos e só. O que acontece? O representante da minha cidade gostou muito da minha divulgação que eu tinha feito para essa marca antes, porque antes nós só fazíamos os recebidos mesmo. Então acontecia nos stories, não tinha as especificações, então para mim estava tranquilo no recebido
que para mim era bom eu fazer, a marca tem nome, então me era vantajoso. Então, o representante da minha cidade pagou o meu valor de public post. Eu fiz um valor mais baixo para ele porque ele não tem culpa, né? Porque ele é contratado pela marca para fazer a representação aqui na cidade. E ele me pagou o public post. Eu fui lá e fiz o public post desse dia. Então, ficou por isso. Ficou tranquilo assim. Eu fiz... mais uma coisa. Esse public post que eu fiz, essa postagem tinha especificações da marca. Então, como eu estava recebendo, eu fiz as especificações e nessas especificações nós ainda teríamos que ter a criatividade para cumprir um desafio que fizesse referência à marca. Olha que loucura, né? A abordagem errada e ainda tinha que cumprir um desafio. Mas enfim, passou e tudo mais. Quem da minha cidade que não tinha MEI fez nos stories, porque eles aceitaram. E quem da minha cidade fez, que tinha MEI, fez do jeito que tinha que fazer, tudo certinho, bonitinho, coisa e tal. Aí passou, né? Passou um tempo, veio outra campanha temática, que a proposta também era legal. E tinham mais especificações ainda do que a primeira. Só que a abordagem deles dessa vez foi certa? Não foi, mas foi diferente, né? Porque assim, eles vieram falando que pagariam, eles apresentaram primeiro o mesmo roteiro deles, que era todo bonitinho, todo temático e tal. E aí, eles vieram falando que pagariam os valores que nós tínhamos a oferecer. Só que eles continuaram com essa. Eles só pagariam caso nós trabalhássemos com o MEI. Por quê? O MEI, no final, você emite um comprovante de que você fez aquele trabalho. Então, eles poderiam declarar no final do ano como se eles tivessem investido em campanha de marketing. E aí estava tudo certo. Porém, não tem nem a nossa especificação. E outra, eu acho que porque eles trabalham com microempreendedores ou com empreendedores no projeto deles, não quer dizer que seja igual com as influenciadoras, são coisas completamente opostas. Preguiça de molhar o pincel. O que eu queria passar aqui pra vocês é que assim como teve gente que se submeteu a isso por estar começando agora e não conhecer os valores de vocês, procurem buscar o que é certo e o que é errado, mesmo que vocês sejam pequenas influenciadoras, pessoal. Porque isso é muito importante mesmo. Porque não é qualquer pessoa que vai chegar e vai dar valor ao seu trabalho. E vai ter gente que vai dar preço ainda no seu trabalho. Pior ainda, vão dar preço. Então, assim, busquem se informar, busquem ter tudo que é seu certinho. É até legal se você já for uma influencer grande, influencer grande já tem, né? Se você já for uma influencer de mais ou menos 100k por aí, até buscar uns advogados para saber os seus direitos. Porque hoje em dia é uma profissão que dá dinheiro, mas você tem que ser esperta. Porque senão as pessoas vão querer te pagar com recebido, e recebido não paga conta. Na edição, eu vi uma coisa que eu esqueci de falar, então vou falar agora. Parecia que era mais um recebido simbólico pra gente fazer a divulgação do que um recebido mesmo. Apareci aqui praticamente finalizada com essa cara brilhante, mais lavada do mundo, porque eu vou fazer um vídeo temático com essa make. E pra aproveitar que eu derrubei iluminador no chão, pra falar pra vocês, valorizem o trabalho de vocês independentemente do tipo de influenciadora que você é, se você está começando agora ou não. Procure saber os seus direitos, não faça trabalho de graça para ninguém, principalmente para empresas grandes que têm potencial para pagar vocês, tá? Um beijo, se você gostou desse conteúdo, me segue aí, fica por dentro das minhas redes sociais, se inscreve no meu canal, curte esse vídeo, compartilha com aquela sua amiga que é influenciadora. Se você não é influenciadora, compartilha com ela, tenho certeza que ela vai te dar uns toques.